Então, vamos lá, nossa leitura. Boa noite. Lição de ambientação. Usa a verdade com o objetivo de ajudar, jamais como uma arma de agressão ou revide. A verdade é qual diamante que exige adequado envoltório para manter-se seguro, e quando atirado para alguém, não o ferir. A tua talvez não seja a verdade legítima, ou pelo menos não será completa. Preserva-a para o momento próprio, no qual possas dignificar e erguer quem caia ou se esteja precipitando em abismos de loucura e ilusão. O que eu entendi aqui dessa lição de ambientação, né, que a gente não tem a verdade completa, né, a minha verdade não é a mesma que o do outro, aí que a gente não deve fazer mau uso dessa verdade, né, desse pouco conhecimento que cada um de nós temos, e sim usá-lo para ajudar, né, quando alguém tiver em uma situação difícil, né, para ajudar. Ok. Mais alguém quer comentar sobre a lição? Entender aqui, para não sermos aquele super sincero, né, que acaba magoando com as sinceridades. Use a verdade para ajudar, não para ferir. Né? Entendo aí a fala também da dona Joana. Eu também tinha separado esse trecho, né? O uso da verdade, né, como objeto de auxílio, né, nunca de agressão. E realmente nós precisamos medir, né? Tudo é passível de ser compartilhado. Muitas das vezes a gente erra na forma de como compartilhar aquilo, né? A gente pode dar um bom dia que nos vai alegrar de fato e pode ser o mesmo bom dia algo que vai nos deprimir. Então, tudo depende muito da forma, da energia, né? Como nós aplicamos as nossas palavras. Então, realmente, Joana é muito feliz quando ela fala isso, né? Que a nossa verdade ela tem que existir para auxiliar, nunca para ferir ou prejudicar alguém. Então, muito obrigado aí, Oswaldo, pela leitura, pelos comentários. Vamos, Uma então, à vez, nossa prece. Pois não, uma vez eu ouvi numa palestra, não sei, acho até que o Valdemir estava, dizia uma parábola, né, que a verdade era o espelho de Deus, que ao cair sobre a terra se partiu em mais de 1000 pedaços. Então, todos aqueles que se apoderaram de um pequeno pedaço se dizia dono da verdade. Então, como o nosso Oswaldo falou, né? A minha verdade é uma, a sua é outra. Então, ninguém é dono da verdade. é isso aí. Perfeito. Vamos à nossa prece, então, por favor, Eli. Então, vamos orar, agradecer pela oportunidade de podermos estar aqui reunidos entre amigos, encarnados e desencarnados, para estudarmos mais uma parte do Livro dos Espíritos, essa bênção de doutrina que nos ilumina a mente, o coração e os caminhos. Agradecidos, Senhor, por mais essa oportunidade. Pedimos que ampare os nossos lares, nossos amores, nossos amigos encarnados e desencarnados. E leve, Senhor, dessa singela reunião, que possa espargir luzes para onde quer que haja um irmão em sofrimentos, em desafios. Ampara cada um de nós, nos dando compreensão do que vamos estudar na noite de hoje. E nos abençoe, Senhor, para que possamos buscá-lo no nosso dia a dia e caminharmos juntos para mais uma compreensão. Fica conosco hoje e sempre, Senhor, e nos permita caminhar contigo. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Eli. Érica, Eu que eu acho que é a agradeço. primeira vez que você está conosco, né? É sim, é a primeira vez. Tá bom. Então, olha só. O estudo vai acontecer, as perguntas vão acontecendo,
e a participação é livre para todos, tá bom? Traga Tá suas bom. dúvidas, traga suas perguntas, traga o seu acréscimo, seus pensamentos nos temas que serão trazidos aqui. Fique à vontade, tá bom? Tá bom, obrigada. Ah, então, vamos lá à nossa leitura das perguntas. 773, não é isso? 773, Laços de Família. Boa noite a todos, vamos lá. Laços de família, 773. Por que é que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de cuidados? Os animais, eles vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, ela está com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos. Ok. Então, está aí mais uma, na minha percepção, comprovação da distância que existe, né, entre os animais e os homens, que não é uma continuação de um para chegar ao outro, ok? Existem propósitos distintos, muito bem definidos pela providência. Então, aqui está mais uma, na minha percepção, confirmação disto. Então, ele diz lá: os animais vivem vida material e não vida moral. Então, como alguma coisa que foi concebido para viver vida material, que não desenvolve senso moral, pode, de uma hora para outra, adquirir essa condição e iniciar a sua projeção na vida hominal. Então, como eu construo esse entendimento, são seres da criação, obras da criação, estruturais para a vida humana, a nossa, do espírito, né? Que é criado por Deus para alcançar a angelitude. Beleza? Muito que bem. Então, dito isto, o restante da resposta também vem diferenciar a relação que existe da parentela física, beleza? Nossa, dos hominais, da relação de conservação que os animais, por força desse instinto de conservação, eles desempenham, a ponto de, uma vez fim da fase de proteção da mãe, né, e também do pai, em muitas espécies o macho também faz a defesa, eles então, dá linha na pipa e vai viver sua vida, né? Muita coisa que nós, enquanto humanos, gostaríamos de fazer também algumas vezes, né? Mandar os filhos, vai correr atrás, né? Mas é dessa maneira que a natureza age, beleza? Tudo bem, pessoal? Até aí? Vamos adiante. 774. Há pessoas que, o fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a este respeito? Diverso do dos animais é o destino do homem. Por que então querem identificá-lo como estes? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por esta forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Tá aí, perfeito, né? E, de novo,
os espíritos confirmam essa distinção de propósitos. Então, diz lá, ó, diverso dos animais é o destino do homem. Então, são coisas distintas, tá bom, pessoal? Nada contra quem pensa o contrário, mas não é o que a doutrina nos diz. E aí ele fala dessa relação que nós precisamos empreender e que vão ser estabelecidos nos laços da parentela familiar. Outro ponto importante é sabermos que, em termos de família, nós compomos a família espiritual. E essa família espiritual ela é universal. Agora, enquanto encarnados, nós formamos parentelas, que nessas encarnações, paulatinamente, vamos mudando de função. Ora seremos pais, ora mães, ora filhos, ora netos, tios, primos, e assim vamos vivendo, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, para que nessas recomposições sociais a gente venha a vencer as nossas diferenças e também possamos aprender uns com os outros. É para isto que serve o processo reencarnatório, beleza? Para que a gente possa sanar as nossas dívidas, que a gente possa aprender a cada oportunidade e que a gente desenvolva as nossas potencialidades. É para isto que a reencarnação existe. Nós, enquanto corpo físico, participamos da vida material, da vida dos animais, que a estrutura é a mesma. Tanto é a mesma que podemos nos alimentar do reino mineral, vegetal e animal, porque os elementos constituintes são os mesmos. Beleza? Então, é somente aí que nós participamos em igualdade de condições do reino animal. Fora isso, não mais. No aspecto moral, não há nem ponto de contato. Diga, Neide. Abre o som. Dá para você repetir um pouquinho o que você falou, porque eu acho que eu não entendi muito bem. Qual parte? Essa parte que, logo do início, que a gente tem o reino animal, que a gente se disponibiliza do animal, do Sim, mineral. então. Eu estava explicando o seguinte, que enquanto corpo físico, nós participamos em igualdade de condições do reino animal. Por quê? Porque estamos revestidos da carne, ok? E nos utilizamos do reino mineral, vegetal e animal para a nossa manutenção. Manutenção de quem? Do espírito ou do corpo? Do corpo, beleza? Ok. Por isso que nós bebemos água, o animal também bebe água, a planta bebe água. Né? Nós comemos alface, né? Alface não come alface, mas o animal come alface. Nós nos alimentamos da proteína animal. Por quê? Porque a estrutura é a mesma. Então, a estrutura, elas se complementam, beleza? Porém, na parte moral, não há ponto de contato, porque não existe esta estrutura moral abaixo do hominal. Não existe. Só existe aonde? No hominal, porque habita o espírito, com E maiúsculo. Tudo bem? Entendemos isso? E aí, outra coisa importante que ele fala aqui nessa resposta, que eu acho sempre muito bom a gente lembrar, é que ele fala aqui: por que, então, querer sempre confundi-lo com eles? Por que essa necessidade que muitas pessoas têm de trazer uma relação hominal para os animais? Querer humanizar os animais, humanizar os vegetais. Por quê? Ele faz essa pergunta, são os espíritos que fazem.
Se não há ponto de contato, por que vocês insistem nesse tipo de relacionamento? A gente sabe, Valdemir sabe mais até do que eu, que é muito pelo aspecto psicológico. É o preenchimento de um espaço vazio por algo que você vai lá e coloca uma peça que, para você, vai ser suficiente para suprir aquela sua necessidade, aquela sua carência, né? Então, quantas pessoas têm, né, e eu tenho na família essa experiência, de pessoas que foram lá porque não tiveram filho ainda, né? Quero treinar. Vai treinar como? Compra um cachorrinho. Aí o cachorrinho é o treino para a maternidade. Olha que beleza, né? Tem tudo a ver. Mas as pessoas fazem isso. Elas têm essas práticas, né? Então, é nesse sentido que, muitas das vezes, a gente vai preencher um determinado vazio com relacionamento com esses elementos estruturais. E daí é natural que, por uma necessidade humana, a gente acabe dando ou transferindo características humanas na relação com os animais. Diga, Oswaldo. A minha uma dúvida é sobre a questão mais material, né? Porque os animais, se eles estiverem isolados dos seres humanos, eles tendem a criar um equilíbrio do ecossistema, né? De forma que, sei lá, uma população de inseto começa a crescer, aí a população de pássaro começa a se alimentar e não deixa aquilo entrar em desequilíbrio, e uma floresta, vamos dizer assim, sem interferência, mantenha em equilíbrio, né? Se olhar para o aspecto humano, né, pelo menos no nosso atual ponto, parece que a gente vai consumindo os recursos naturais de forma meio indiscriminada e tende a como se crescesse indiscriminadamente, né? Isso é porque nós não estamos evoluídos a ponto de consumir conscientemente os recursos, ou a gente vai chegar a um ponto que a gente vai ter um certo equilíbrio com a natureza, igual é os animais de forma isolada? Então, exatamente, você já deu a resposta. É exatamente isso. Como nós temos o senso moral, como esse senso moral não está devidamente qualificado ainda, nós vamos experimentando as grandes vicissitudes morais da vida. A cobiça, A inveja. nesse caso, a inveja sim também, mas não nesse caso especificamente, o egoísmo, né? Então, você vai ver, por exemplo, na feira lá de Manaus, o cara vai lá e pesca com a rede, enche aquela praça lá de peixe. Aí, muito bem, o peixe já está morto, né? Já está morto. Aí não consegue vender tudo. Sabe o que ele faz? Joga fora. Empurra tudo para dentro do rio novamente. Só que está tudo morto. Cobiça, né? Ah, eu quero vender muito, então quero pescar muito para poder vender muito. É isso. Sem se preocupar com esse equilíbrio, com essa recomposição. Os animais, primeiro, não têm onde estocar, não têm onde armazenar. Então, ele, cada dia é um dia. Cada dia ele vai lá, vai procurar alguma coisa para se alimentar, né? Então, é assim que funciona. Então, a lei de conservação e a lei de destruição levam os animais, por instinto, a essa prática. No caso do homem, né, existem essas questões morais que, ainda que não estejam bem qualificadas, purificadas, nós vamos, então, vivendo com essas dificuldades. Então, principalmente pelo egoísmo, pela cobiça, é o que nos leva a práticas tão agressivas ao equilíbrio que a natureza normalmente tem. Então, hoje Práticas predatórias. exatamente, práticas predatórias. Então, hoje nós estamos vivendo, por exemplo, uma grande devastação, né, das florestas, matas ciliares e tal. Para quê? Tem que aumentar a capacidade de boi, por exemplo, para aumentar a proteína animal, para vender mais, com o fim de quê? Alimentar o mundo? Também, isso é o pano de fundo. Mas, na verdade, é para que eu possa ficar o quê? Mais rico. Né? Então, se nós tivéssemos uma relação mais equilibrada com esses elementos que existem,
nós poderíamos estar aí, né, sem tanta agressão, porque hoje já existem tecnologias que não precisam destruir tanta natureza, por exemplo, lavoura-floresta, né? Então, existem técnicas da agronomia hoje, você não precisa derrubar as árvores, derrubar a floresta. Você pode fazer consorciada a floresta. Então, mas nem todo mundo adere a essas novas técnicas, né? Mas, como você falou, conforme nós fomos nos adiantando, isso é sinal de adiantamento, está provando que, olha, não precisa destruir a natureza, você pode ter atividades econômicas consorciadas com a natureza. A natureza, inclusive, vai te ajudar, né, para que você possa produzir melhor. Então, essa consciência ela vai amadurecendo, a transição vai acontecendo, e daqui a um pouco nós não vamos ter mais necessidade de ser tão predatório, né, como o Valdemir lembrou bem, em nossas atividades. Beleza? Beleza. Mais alguém, pessoal? Vamos adiante, então. 775. Qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Aí tocou no ponto mais atual que nós estamos vivendo, né, pessoal? Qual o movimento que nós temos visto crescer? Mais do que o relaxamento, a destruição dos laços de família. E, infelizmente, estamos vendo isso acontecer. Infelizmente, estamos vendo uma grande parcela brigando por isto, né? E a gente sabe que isso não vai dar bom resultado. A vitória do adiantamento moral da humanidade se deve exatamente pela organização dessa sociedade. Organização como? Núcleo máter, núcleo familiar, né? Núcleo social, né? Depois de nação, depois de planeta. E aonde se quer exatamente desmontar esse castelo? Nas famílias. E é o que nós temos visto, infelizmente, perda dessa relação das crianças com seus pais, dos jovens com seus pais. Por quê? Porque eles estão sendo aí fagocitados por essa ideologia, né, que tem como propósito o desmantelamento da família. Então, nós temos que estar atentos a isso. Quem não é pai, né, ou já é pai, esteja atento. Quem aí já é avô, esteja atento, porque nós temos, sim, que firmar bandeiras para que essa estrutura não venha a se perder. Em todos os lugares em que houve esse relaxamento, hoje a sociedade vive dramas seríssimos, inclusive até de deixar de existir. Nós sabemos aí de países que estão envelhecidos e que os jovens não têm como proposta formação de família e tendem a acabar. Estão importando pessoas, né, para dar continuidade ali, pelo menos à população, porque a genealogia vai mudar, mas pelo menos o número de pessoas vão existir, para que o país não venha a acabar, né? Então, é coisa muito séria, muito grave, é um momento que estamos vivendo, transitório, mas que nós não podemos estar passivos, né? Nós temos que estar atentos a esse processo. Tudo bem, pessoal? Diga, aí, Carlos. Mauro? Pois não. Antes do Carlos, eu entrei na sua frente, desculpa. Só lembrar, nesse caso da família, a importância da evangelização. De novo, esse é um tema que a gente precisa estar atento, precisamos estar atentos constantemente. E, quando falamos de evangelização, não estamos falando apenas de crianças. Estamos falando da nossa própria evangelização, que muitas vezes nós esquecemos, nós relaxamos. Você falou agora da humanização dos animais. Eu me lembro de uma amiga que me disse que sempre me dizia: cachorro eu ajudo, gente não. Então, é o nível de situação que a gente está caminhando, né?
de descrença da humanidade, de não evangelização, de não cristianismo. E como falou em evangelização, não falando aquela escola formal de pergunta número 1, número 2, número 5 do Livro do Espírito. É a evangelização, como diz lá o Pádua, evangelização sem evangelho. Evangelização através dos exemplos, através principalmente dos exemplos e não das palavras. Então, manter essa família, para manter a instituição família, nós não podemos abrir mão da evangelização. Não cristã, normalmente, não precisa ser cristã, porque tem muita gente que não é cristão, mas uma evangelização moral, ética moral, com toda certeza nós precisamos. Desculpa aí, Carlos, entrar na sua frente. Diga, Nada, Carlos. que isso. Nada. Como você explicou, né, da composição, começa com o núcleo mater, núcleo familiar, vai expandindo para o núcleo social. Esse grupo agora que a gente estava se referindo, se ele consegue acabar com o núcleo familiar, né, ou então diminuir, essas crianças são levadas a acreditar que o núcleo social que é o mais importante. É isso que você está querendo dizer? Esse núcleo social que eles estão criando agora fica mais importante do que a família. Porque... Como, Pois não, pode terminar. como a própria sociedade, nós, no caso, podemos ajudar para reverter esse pensamento, que vai entrar na cabeça do jovem que a família dele é aquele grupo social dele, sei lá, de rede social, ou então de colégio, de faculdade, e a família fica de lado, né? Como a gente consegue reverter essa situação? Porque eu concordo contigo, a gente está deixando, as coisas estão acontecendo muito rápido, e esses jovens estão se perdendo, né? Não existe. Deixa eu falar, Mauro, deixa eu dar um exemplo para você completar, porque você vai falar em cima do que eu falo. Eu tenho um exemplo desse de consultório. Uma mãe reclamando que a filha abandonou, aspas, porque não saiu de casa. Ela continua com o conforto da casa, então o carro, o cartão, o dinheiro, etc., o iPhone, mas família não. Ela já disse mesmo para a família. A família dela não é mais pai, mãe, irmãos, e sim os colegas, principalmente os colegas da universidade. E uma futura médica, tá se formando em médica. Então, essa ideia do extermínio, da extinção da família, ela já está acontecendo no nosso meio. Jardim Guanabara, para quem mora aí na ilha, Jardim Guanabara, da Ilha do Governador. Só para complementar, irmão. Não, obrigado. Então, Carlos, a sociedade não se sustenta em pé sem a instituição família. Não se sustenta em pé. Se nós vislumbrássemos um dia no futuro uma organização sem a instituição família, nós iríamos viver num pandemônio. Okay? Porque o que, de fato, nos dá ancoragem é a família, é a instituição família. A cultura de um país, uma sociedade solta, ela fica desmantelada, ela fica descaracterizada. Ok? Então, diz os livros dos Espíritos, na Lei de Sociedade, né, que nós somos seres sociais, precisamos viver em sociedade, né? E que o núcleo, a formação da família, ela é um avanço do progresso do espírito. Como ele acabou de falar aqui, né, na resposta. Conceber uma sociedade sem a família é voltar para trás, não é avançar. É retroceder em tudo aquilo que já alcançamos. Mauro, então por que isso está acontecendo? Vamos entender o contexto. Estamos numa fase transitória, né? Uma fase em que, planetariamente, nós estamos entrando numa fase de consolidação de um novo estágio da sociedade, que é o quê? O mundo de regeneração. O mundo de regeneração não se estabelece pela situação geográfica, e sim
pela composição dos espíritos que vão habitar aquele planeta. Então, estamos nessa fase. Estamos contemporâneos desta fase. A misericórdia divina, o que está fazendo? Permitindo que espíritos que estavam na espiritualidade por muito tempo, né, e que ainda estão, sim, atrasados no seu processo evolutivo, reencarnem nessa fase planetária. Por isso, temos visto muitas pessoas lutarem contra a estrutura familiar. Outro grupo de espíritos que são, sim, contrários ao cristianismo, são detratores do Cristo, também estão reencarnando, porque a misericórdia divina é para todos. Não existe distinção. E estamos também na fase de separar, né, o joio do trigo. Aqueles que estão afinizados, né, alinhados com a proposta do mundo de regeneração, continuarão. Aqueles que, mesmo com essa oportunidade derradeira, não optarem pelo realinhamento de suas ideias e propostas, vão reencarnar nas próximas, né, em outros mundos, ou de provas e expiações, ou primitivos, mas vão reencarnar em outros mundos. E aí vai haver a decantação dessa sociedade. Ou seja, aqueles que estão afinados permanecerão. Aqueles que não estão afinados migrarão para outros mundos e darão continuidade ao seu processo evolutivo. E aí nós veremos uma sociedade melhor, mais justa, né, com tudo aquilo que a gente conversou no início do papo lá, com a pergunta do Oswaldo. Ok? Então, por isso que nós estamos na fileira de defesa daquilo que já foi uma grande conquista da humanidade, mas estamos contemporâneos de um processo de mudança. E, nesse processo de mudança, estamos convivendo com espíritos que são ainda relutantes da sua própria transformação. E aí nós vamos viver esses embates aí, né, naturais. Diga, Carol. Mauro, eu entendi da sua explicação que assim a coisa está meio confusa aqui na Terra, porque os espíritos que ainda precisam reencarnar no mundo de provas e expiação estão tendo uma última oportunidade, e aí esse é um dos fatores, né? Foi o primeiro que você colocou. Não existem outros mundos de provas e expiações? Por que ajudar no caos, na formação do caos, trazendo essas pessoas para cá? Existe um porquê delas precisarem estar na Terra? Não poderia ser em um outro mundo de provas e expiações? Então, Carol, existe uma população espiritual destinada a reencarnar na Terra. E esse processo, né, de espíritos ainda endividados, espíritos que já estão optando pelo bem, espíritos que já vivem o bem, fazem parte dessa composição planetária. Nós, para desenvolvermos nossas virtudes, precisamos do quê? Do quê, Carol? Da sociedade, do dia a dia, não? Do dia a dia. E da diversidade. Sim. Não é? Então, se eu quero desenvolver a paciência, eu vou lidar com quem do meu lado? Com aquelas pessoas que vão testar a minha paciência. Se eu quero desenvolver a bondade, eu preciso ter situações em que a minha bondade, o meu exercício do bem precisa estar presente. Por isso que no Evangelho tem, né, que o escândalo é necessário, mas ai daquele por onde adivinha o escândalo. Por que o escândalo ainda no nosso momento é necessário? Pelo nosso atraso. No mundo feliz, nós vamos ter necessidade de escândalo? Não. Mas nós não estamos no mundo feliz. Estamos trabalhando para nosso adiantamento, principalmente moral. Então, nessa fase,
essa convivência ela é necessária. Então, nós não podíamos expurgar. Não, tira todo esse pessoal aí ruinzinho, bota nesse canto aqui. Como eles iriam se adiantar? Não iria ter avanço. Por isso, essa mescla. Por que tivemos um Francisco de Assis? Por que Jesus veio dar o testemunho? Por que tivemos aí um Gandhi? Por que tivemos um Buda? Por que tivemos um Sai Baba? Por que tivemos espíritos que deram um norte, né, de uma sociedade mais justa, mais benévola, mais fraternal, em várias culturas? Por conta disso, para dar um norte. Por que lá, quando éramos primitivos, tiveram alguns espíritos lá que reencarnaram e dominaram o fogo? Né? Trouxeram lá aqui o fogo tal, e aí daquilo ali virou um grande avanço. Depois, transformaram ossos em ferramentas, em armas. Por quê? Pelos mais adiantados. Exatamente. Os mais adiantados que mesmo na fase mais primitiva, encarnaram espíritos mais adiantados que aquelas para ajudar no progresso. Então, nós aqui, né, vamos fazer um exercício. Nós aqui, no momento em que estamos, falar igual o Valdemir, eu sou um espírito muito atrasado, né? Sou malzinho, não gosto de ninguém, então não vou continuar aqui na Terra. Beleza. Com o que eu já consegui de adiantamento, eu posso reencarnar no mundo primitivo e lá ajudar aqueles que lá estão a sair do estado primitivo e iniciar uma nova composição. Entendeu como é que funciona o negócio? Então, a misericórdia divina, ela não vai fazer essa separação assim. Ela vai acontecer de forma natural. Então, no momento em que o planeta vai começar, já estamos recebendo, né? Muitos espíritos, se eu não me engano, acho que foi o Valdemir que falou, né? Que Francisco de Assis, Joana de Ângeles, Emmanuel já está reencarnado, estão vindo para reencarnar novamente, para ajudar nessa fase de transição. Então, veja como são as coisas, né? Olha o quilate dos espíritos estão vindo para ajudar a transição. Agora, aqueles que não se adiantarem por escolha própria, não por separação por vontade de alguém, mas por vontade própria, não vão ter condições de continuar o processo evolutivo neste planeta. Vão migrar para outro planeta. Olha, a sonda que está voando aí, né? Eu esqueci o nome dela. Ela já descobriu um outro planeta que, se eu não me engano, é 8 vezes maior que o nosso planeta. 8 vezes maior que o planeta Terra, com as mesmas características. Como é a vida lá? Será que lá não está no primitivo de novo? Como um novo planeta? Pode ser. Ou será que já está na condição de regenerado? Não sabemos. Quando chegar uma nave lá, quando tocar no solo e ver o que está acontecendo, pode ser que a gente descubra. Ou seja, um planeta que foi construído, que foi elaborado, e que, a partir dessa chegada, né, de nós, terráqueos, né, nesse novo planeta, possamos habitá-lo. Tantas coisas são possíveis, né? Então, veja como as coisas são elaboradas. Então, como não se dá salto, a evolução não se dá salto, nós estamos aí vivendo o processo. E aí, quem sabe, quando nós voltarmos, né, a gente já não encontra o nosso planeta regenerado. Pode ser. Não sei se tirei sua dúvida, Carol. Ou se ficou mais dúvida não, tirou. ainda? Na verdade, eu não sou... Não. Na verdade, assim, a dúvida não era porque existiam os dois tipos de pessoas, dois tipos de espíritos encarnando na Terra. Por que os ruins não iam para um planeta ruim? Né? Não era isso. Eu entendo o porquê, eu entendo a necessidade dessa mescla, dessa não estou achando outra palavra, mas dessa mescla, vamos manter assim.
né? O que eu queria saber é se existia alguma exigência de que isso acontecesse nesse período pré-transição, né? Não é bem pré-transição, é porque não é uma coisa a partir do dia X não é mais planeta, não é mais mundo de regeneração, Sim. não é mais mundo de provas e expiações, né? Então, assim, será que não dava para fugir pelo menos dessa pré-transição, entendeu? Para dar uma amenizada na situação? Não dá. Dá uma forcinha para a gente precisa. Não dá. Inclusive, mas se eles precisam reencarnar na Terra, está respondida a minha pergunta. Inclusive, uma pergunta que nós temos que nos fazer é o quanto que eu não me comprometi para auxiliar nesse processo. O quanto que eu não me comprometi na espiritualidade para auxiliar no processo de transição. Porque ninguém está aqui a passeio, né? Ninguém está vivendo esse período à toa. Então, é uma pergunta que cada um tem que se fazer. Diga, Deus Carlos. não faz acepção de pessoas, né? Deixa o Ronald, já que ele não fez a ida dele aí. Passo para o Ronald aí. Você levantou primeiro, Carlos. Então, tá bom. Olha só, você falou que eles podem ajudar no mundo um pouco mais atrasado, né? Isso. Voltando agora ao nosso assunto, como é que ficam os laços de família dele, desses espíritos, né? Então, Por exemplo, vamos supor que naquelas encarnações que ele teve, ele estabeleceu laços, foi estabelecendo laços, mas uns se parentela. adiantaram, outros não. Parentela, desculpa. Parentela. Parentela espiritual, foi mal. Acho que está certo. Não, parentela física. Parentela física. Como esses espíritos, uns vão se adiantando, ele ficou um pouco mais atrasado, como é que fica esse reencontro? Ou não há esse reencontro? Não, pode haver, mas a composição é outra. Ninguém é mãe de alguém eternamente, ninguém é pai de ninguém eternamente, porque nossa paternidade é divina. A partir daí, somos todos irmãos. Ok? Somos todos irmãos na condição de filhos de Deus. Nas reencarnações, esses laços de parentela, né, eles deixam de existir. Quando a gente volta para o mundo espiritual, por um tempo, a gente guarda a relação pelo respeito. Né? Pelo respeito daquela convivência, a gente vai identificar que é minha mãe, esse meu filho, mas isso não existe na espiritualidade. Isso é uma questão de respeito mútuo, recíproco. Então, quando ele sai dessa condição, vai habitar em outro planeta, ou até mesmo em outra encarnação no mesmo planeta, esta estrutura já mudou. Vou dar um exemplo, como nós já falamos aqui anteriormente. Hoje você é pai do seu filho, não é? Você vai desencarnar. Aí você volta, bisneto de você mesmo. Já Qual a falamos sua isso aqui. relação com aquele seu filho? Não é mais de pai, é de bisneto, é de neto, pode ser de filho, entendeu? Então, esses papéis eles vão mudando no processo reencarnatório, porque eles não são importantes. A manutenção disso não é importante. O que é importante são os valores que essas relações conseguiram construir. De amor, de respeito, de fraternidade, de companheirismo, de amizade. E esses valores vão ficar em nós. Como também de raiva, de desapontamento, também ficam. Porque são as emoções que nós vamos levar. E que vamos precisar de outras encarnações, de outras composições, para que isso se transforme, se transmute em amor. Beleza? Então, não importa se você vai reencarnar em qualquer outro lugar, não importa. No momento do reencontro, o que vai chamar a atenção é a afinidade que se estabeleceu, né? Espíritos afins, ou esse desequilíbrio nas relações, que também podemos sentir. Né? Mas aí a história das reencarnações explica. Né? Diga, Ronald.
Você até já falou, realmente nós, na espiritualidade, nós assumimos compromissos para reparar erros de vidas pretéritas. Só que ao reencarnar, muitas das vezes a gente esquece e acaba não cumprindo, ou até abreviamos o nosso retorno. E ficamos com essa dívida até aumentada. E esse resgate só pode ser feito aqui, no corpo físico. Talvez aí explique essa necessidade desses espíritos reencarnarem ainda nesse finalzinho da transição, porque eles precisam ainda resgatar aquilo que eles não cumpriram. Tem até um livro do André Luiz que ele cita isso. A gente esquece os compromissos assumidos, como você bem falou. A gente assumiu o compromisso lá atrás. Aí, quando chega aqui, a gente se desvirtua do caminho, abandona os compromissos, aumenta a nossa dívida, mas para resgatar esses erros, a gente vai ter que voltar, geralmente com essa parentela, onde a gente, né, gerou esses problemas, e para isso a gente, independente do planeta estar assim ossado, a gente vai ter que voltar para resgatar. Esse resgate só vai depender dessa reencarnação. Verdade. Olha, eu aconselho o pessoal a assistir 2 filmes. Um, Minha Vida em Outra Vida, que é um caso real, baseado num caso real, Minha Vida em Outra Vida, e Amor Além da Vida. Ok? Podem assistir lá, depois a gente abre uma janelinha para discutir sobre ele. Diga, Nassif, seja bem-vindo. Obrigado, mano. Boa noite a todos. Minha dúvida é a seguinte: e o espírito que reencarna aí nesse período aí que é tido aí como quase a fase final aí da transição da Terra para o planeta de regeneração, reencarnam, por exemplo, numa Cracolândia, filhos de uma mãe ou de um pai que não tem a menor condições de dar amor, nasce, ao meu ver, com um livre-arbítrio bastante limitado, com uma tendência bastante duvidosa. Eles ainda teriam chance de ir para um planeta de regeneração após cumprir um período aqui? Não seria meio, entre aspas, assim, injusto e condenado a ficar na Terra, esses espíritos que reencarnam nesse momento aí? Não. Veja bem, o meio, ele pode influenciar o espírito, mas ele não é determinante, né? Então, ele pode nascer numa Cracolândia, pode nascer com pais, né, com toda a dificuldade, mas ele não caiu ali à toa, ok? Não caiu de paraquedas. Ele sabe do desafio que ele vai ter que enfrentar, seja por expiação ou por prova ou por missão. Ele pode ter pedido para estar naquele meio, né, para ajudar aquelas pessoas, para vencer determinadas situações que ele já viveu, né? Então, não significa que exista injustiça. Injustiça jamais existirá, ok? Ele pode sair vencedor ou não. Isso aí, o esforço dele é que vai dizer. Mas também ninguém encarna, gente, sem auxílio, tá bom? Então, nós temos auxílio da espiritualidade e temos auxílio dos encarnados, ao qual nós teremos aqueles contatos, né? E que poderão nos auxiliar. Agora, como nós temos o livre-arbítrio, é em função do livre-arbítrio que nós vamos tomar as nossas decisões. Podem ser acertadas, podem ser equivocadas, e isso depois, no balanço lá de cada encarnação, nós vamos saber qual é o saldo. Agora, mesmo que ele tenha todo esse prejuízo, a misericórdia divina leva isso em consideração, claro, né? O mundo de regeneração, gente, ainda não será um mundo perfeito, não. Vão ter espíritos ainda atrasados, sim. Os próprios espíritos que vão reencarnar na condição de regenerados também não são puros, não. Não de regenerado, né, Mauro? Me permita até. Não de regenerado, mas em regeneração. Sim, exato. Nós estaremos em regeneração, não regenerados. Exatamente. Regenerados não digamos puros. Então, é um processo em que só vai inverter o peso da balança. Hoje, pesa mais os espíritos que fazem escolhas ruins.
No mundo de regeneração, vai pesar mais espíritos que fazem boas escolhas. Por isso que ele diz que o bem vai predominar sobre o mal, mas o mal ainda vai existir. O mal no sentido de escolhas ruins, porque o mal, enquanto entidade, não existe. Ok? O mal é apenas a ignorância do bem. As pessoas que cometem atos que prejudicam a outro é porque são ignorantes do bem. No momento em que elas entendem essa proposta e abraçam esse novo modelo de vida, o mal deixa de existir. Ok? Então, isso é importante a gente saber. Então, o mundo de regeneração não é um mundo perfeito, não, pessoal. Vamos ter, sim, muitos espíritos ainda reencarnando, porque ainda o escândalo será necessário para que a prática do bem possa estar existindo. E Deus não dá uma reencarnação fadada à falência, não dá. Pelo contrário, ela pode colocar no meio, por exemplo, uma família toda harmônica, não sei o quê, um espírito extremamente devedor. Para quê? Para que essa família possa ajudar esse espírito, né? E tenha nele um laboratório para o desenvolvimento das virtudes. E o contrário também pode acontecer. Numa família desorganizada, nascer ali um espírito com um propósito firme, com moral já consolidada, e ele não ser subjugado das influências e exemplos que ele já venceu, então ele não vai ceder aquilo, e vai começar a mostrar um outro caminho para aquele grupo social. Então, a misericórdia divina, a bondade celestial, ela é imensa. E o que não falta são recursos para que os cenários venham a mudar. Diga, Nassif. Não, já foi já. Obrigado aí pela resposta. Era a dona Neide que estava com o braço levantado. Ô, a Neide também? Pode falar, Neide. Mauro, é que eu queria saber, que às vezes eu leio assim, o espírito, ele que escolhe a mãe que ele quer, no lar que ele quer nascer, ele escolhe, quando você Aquele que pode. é? Isso Aquele eu que queria pode. saber. Não é todo mundo que pode, não é todo espírito que pode Não. escolher, não, né? Olha, Entendi. a Você condição pode ir no banco e sacar $1 milhão? Pode, Neide? Ir lá no banco e sacar $1 milhão? Não, não Não. pode. Você só saca se você tiver crédito. Não, porque quando eu leio nas tirinhas espíritas, né, no Instagram, eles sempre falam: o seu filho escolheu você na hora de nascer. Pois é. Aí eu queria saber se Esse é o era. problema. Esse é o problema das tirinhas. Doutrina espírita está nas obras de Kardec, pessoal. Quer uma fonte segura? Estude Kardec. Essa é a fonte segura. Para depois a gente poder ter senso crítico de olhar as outras opiniões, né? Porque aí são só opiniões, né? Então, nós temos que ter bem claro esses conceitos. Agora, o espírito desencarnado ele tem uma infinidade, né, de possibilidades do seu estado na espiritualidade. Não existe receita de bolo. Então, ele pode estar na condição de elaborar a sua nova encarnação. Ele pode elaborar, se ele tiver condições para isso. Ele pode participar da elaboração, é outra condição. Ele pode ser informado da condição em que ele vai reencarnar e pedir alguma alteração. Ele pode nem saber, nem ter consciência do que ele vai viver. Ele pode reencarnar sem nem ter sabido que desencarnou. E assim vai, a depender da condição do espírito. Então, tenho essa certeza. No que diz respeito à espiritualidade, não existe receita de bolo. O que é elaborado para um não será exatamente igual ao para outro. E assim é que as coisas acontecem. Diga, Flavinha.
É sobre esse planejamento kármico aí mesmo que eu ia comentar com vocês. Aí você já falou aí, você falou também bem mais detalhado, né? Alguns nem têm conhecimento do que vai acontecer com ele, né? É mérito mesmo de saber alguma coisinha ou não. Verdade. Ok. Vamos parar aqui. Acho que a Érica Beleza? tinha levantado a mão, ô Mal. Foi quem levantou? A Érica tinha levantado a mão. Então, pode falar aí. Quem levantou a mãozinha? Levantei a mão, não, eu aplaudi. Ah, tá bom. Desculpa. Tá bem. Então, vamos parar aqui na pergunta 776. Vamos voltar, então, na semana que vem, iniciando estado de natureza. Beleza, pessoal. Érica, espero que você tenha gostado, tá bom? E permaneça conosco aí mais uma a colaborar com o estudo, tá bom? Amanhã estaremos aqui às 9h, estudando o Evangelho, que nosso irmão Valdemir vai conduzir, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Quer que eu faça, Mauro? Tá bom, Flavinho, pode fazer. Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, por mais esse estudo de um assunto tão importante, que é realmente a raiz principal que nos ajuda a enfrentar os problemas do dia a dia. A família nos traz alegrias, nos traz desafios, mas ela é, Senhor, o que todo mundo precisa, o que todo espírito precisa ter. E muita força para enfrentar os dissabores que às vezes a gente tem em família. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que os espíritos amigos nos fortaleçam todos os dias, nós possamos desenvolver em nós, Senhor, a tolerância, a paciência, o amor, o perdão, dentro das nossas famílias. E como disse aí na resposta dos espíritos, se a família deixar de existir, nós vamos estar voltando ao primitivismo. Obrigado, Senhor. Os nossos espíritos amigos nos façam companhia nos nossos momentos de descanso do corpo físico, que nós tenhamos, Senhor, uma semana abençoada, na sua paz e na sua proteção. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Flavinha. Obrigado, pessoal. Um beijo grande. Uma boa semana para todos. E amanhã estaremos aqui no Estudo Evangelho. Beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Boa semana para todos.